COP30, ser a favor ou contra, sem discutir o colonial capitalismo, serve para quê mesmo? Aqui é Cazangatu, estou falando da terra indígena Tupinambá de Olivença, Ilhas Bahia, na praia de Siriba. E o som vai ficar ruim, talvez porque eu estou aqui na beira-mar. E esse vídeo é porque muita gente pediu para eu falar sobre a COP30. E porque eu não estaria participando da COP30. E como algumas coisas que eu vou dizer, eu escrevi um texto, que eu vou ler o texto aqui, vai ser publicado em 2 futuros capítulos, entre esse final de ano e começo do ano que vem, e como são livros científicos, né, ou entre aspas científicos, produzidos pela academia, ele tem que ter um caráter inédito. Então, ao invés de publicar, eu terei, e acho melhor, falar. E também acho melhor o diálogo mesmo, a oralidade, que é o melhor exercício, que é o exercício dos povos originários. Pois bem, então vamos lá. Imaginemos que estivéssemos no século XVI e a coroa portuguesa e a ordem jesuítica propusesse a alguns indígenas que eles administrassem ou ajudassem a administrar a ordem colonial e a ordem jesuítica. Isso aconteceu, e isso ocorreu. Esses indígenas seriam o quê? Colaboradores da ordem colonial e da ordem jesuítica. Teria um ou outro indígena que amenizariam a agressividade da ordem colonial e da ordem jesuítica. Teria aqueles que radicalizariam mais ainda a ordem colonial e a ordem jesuítica. Isso aconteceu. Teria aqueles opositores dizendo: se eu fosse o administrador da ordem jesuítica e da ordem colonial, eu administraria com mais parcimônia, com mais justiça. E isso aconteceu. Mas o que se trata então? Tanto aqueles que querem administrar a ordem colonial e a ordem jesuítica, é aqueles que se opõem querendo uma justiça maior ou melhor na administração da ordem colonial jesuítica, não se opõem à ordem colonial jesuítica. Mas existiram aqueles que se opuseram, que foram contracoloniais, fizeram a contracolonialidade, isso é um anacronismo, que não é um termo de época, e lutaram contra a ordem jesuítica e a ordem colonial, deram suas vidas a Emberê, Cunhambebe, entre outros, Coaquira, entre outros tantos, que lutaram contra a ordem jesuítica, e mesmo que não lutassem, seus corpos e suas almas, suas angás, já eram naturalmente opostas à ordem colonial e jesuítica, e morreram, tiveram seus familiares mortos, tiveram suas vidas ceifadas, as suas comunidades mortas. Pois bem, me lembra muito essa COP30, quando, aí eu vou começar a ler o texto aqui. Os que estão participando da COP30 oficialmente, ou como convidados em nome dos estados, governos, fundações, instituições, agências, organizações, empresas, etc., dizem que é necessário mitigar ou desacelerar a destruição do planeta, da natureza, enfrentando os que nem isso querem, como é o caso dos Estados Unidos. Mesmo sendo os governos, essas pessoas e fundações e ordens que participam oficialmente da COP30 de esquerda, eles querem mitigar, eles querem administrar o capitalismo para que ele seja menos destrutivo da natureza e do planeta, dizendo que existem outros que são mais radicais, e existe mesmo o governo norte-americano. Eu não vou tentar citar nomes aqui para esse vídeo não cair e para não receber processo, que eu não tenho dinheiro para poder respondê-lo. Complementam esses que estão participando oficialmente, complementam suas falas, salientando que é necessário garantir o desenvolvimento sustentável até que um dia teremos energia limpa. É o tal do antropoceno. Eles dizem que a culpa da destruição da natureza é do homem e que existe uma possibilidade de um capitalismo verde. Pois bem, esses são os participantes oficiais. Assim eu leio, assim eu entendo, e você tem todo o direito de discordar.
daqueles que estão oficialmente participando, sejam governos, instituições e organizações que estão lá oficialmente participando. Alguns daqueles que participam dos fóruns paralelos e mesmo fazem oposição à COP30 exigem que é necessário uma mudança rápida e que a COP assinala com medidas paliativas. Existem aqueles que vão para fazer oposição à COP30, dizendo que essa COP30, esses governos, essas instituições oficiais que estão participando oficialmente, estão demorando muito para tomar medidas decisivas para alterar a mudança climática. No primeiro caso, os que estão participando oficialmente da COP30 realizam seu papel de administrar o capitalismo e o colonial capitalismo e a exploração da natureza em nome do capital com mais ou menos justiça climática e social. Dessas pessoas que estão participando oficialmente da COP30, sejam governos, estados, instituições, fundações, eu não espero nada. Mas eu não estou falando isso agora. Estou falando isso desde da Eco 92 no Rio de Janeiro. Eu nunca fui num fórum internacional. Não porque eu não quisesse. Também não queria, talvez. Mas porque não tem como participar. Não tenho convidados que me convidem. Não tenho din-din, não tenho dinheiro, como se diz aqui na Bahia. Mas isso que eu venho falando, e muitos outros como eu, é desde a Eco 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que foi lá no Rio de Janeiro. Vocês viram o que aconteceu? Deixaram a cidade exilada para acontecer a Eco 92. A primeira COP em 95, a gente já estava denunciando que essas COPs, assim como a ONU, a Unesco, por vezes a Unesco, não toda a Unesco, o protocolo de Kyoto, que foi assinado em 1997, o Acordo de Paris em 2015, e todas as COPs, alguns de nós sempre criticamos, porque lembra aquilo que eu falei no começo. Seria a mesma coisa que pedir para um indígena administrar a ordem colonial. É a mesma coisa pedir para que alguns governos de esquerda administrem o capitalismo. Você paga um preço, e eu paguei um preço, nós pagamos um preço muito caro por sermos assim. Para nós não é uma novidade essa oposição à COP30. Isso uma forma de pensar de muitos de nós indígenas, de muitos de nós do povo, de diferentes camadas populares. Fico até enojado quando vejo representantes de nações coloniais, eu não vou citar nomes, e que ainda tem colônias sendo festejadas. Tem países que estão participando da COP30 que veio aqui em Salvador, seus representantes, fizeram samba, batucada, dançaram com ele, chamaram ele de lindo. Ele tem uma colônia aqui na América, se diz, ele é um país da Europa, se diz um país amazônico, maltrata seus trabalhadores, corta a previdência, impede manifestações em seu país, príncipes, presidentes, primeiros ministros, que reprime com violência os seus povos e que ainda mantém colônias. Não são países ex-coloniais, são países ainda coloniais. Representantes de nações que doam para um fundo dinheiro. Aí as mídias dizem, nossa, tal país doou tanto dinheiro para o fundo da preservação das florestas tropicais. E quanto eles roubaram dessas mesmas florestas, desse mesmo povo que vive aqui, nós que vivemos aqui. Se a Europa tiver que pagar tudo que roubou, todo sacrifício humano, toda a morte, toda a escravidão, sobre o Brasil, eles teriam que nos entregar a Europa, mas eu não quero a Europa não, fique com eles, mas não venha com demagogia. Aí tal país vai financiar, vai doar tanto, doar, eu dou risada, porque eu fico enojado, e a recepção que se dá, eu vejo lideranças de vários movimentos sociais, inclusive do qual faço parte, não do movimento, mas da luta, eu sou da luta, mas vejo lideranças de movimentos, inclusive daqueles que dizem que eu faço parte, abraçando, beijando,
fotografando do lado de mãos que têm as suas riquezas, de países que têm as suas riquezas geradas pelas explorações coloniais antigas e atuais. Aí vem à tona os mais de 5 séculos de exploração colonial e do colonial capitalismo. Como você não ponderar sobre isso? Como não ponderar sobre isso? Fico admirado. Olha aí, olha o que está passando atrás de mim. São esses os exploradores que vêm aqui no nosso território, ao invés de andar a pé, andar no chão, pisando na areia, vem desfilar com as suas motos. O que eu acho de uma pessoa dessa? Eu vou lá falar, ai que bonito, posso tirar uma foto do seu lado? Óbvio que não. Fico admirado duplamente com quem festeja isso e com aqueles que só agora começam a perceber. Tem alguns que só agora começou a cair a ficha. Rapaz, são séculos e séculos, são mais de 5 séculos de oposição à colonialidade, ao colonialismo, à ordem jesuítica, ao capitalismo. Agora alguns começam a cair a ficha. Existe muita injustiça nos países do mundo. Eu fico assim, até pensando. Eu sou professor, sou educador indígena, sou indígena educador. Falta de formação. Como diz Marilyn Chauí, o capitalismo não tem ética. O colonialismo não tinha ética. O colonizador não tinha ética. A única ética do colonizador, do colonialismo e do capitalismo é a exploração de outras pessoas, seres humanos, que eles acham inferiores. Não tem como negociar com o colonialismo, não tem como negociar com o capitalismo. Não existe ética no capitalismo, não existe ética no colonialismo. A única ética é o lucro, a exploração da natureza e das vidas humanas. Ser rico ou enriquecer no capitalismo é algo não ético. Então, quando um país, quando os príncipes, os seus representantes desses estados coloniais, nacionais, e mesmo os estados que foram antigas colônias, esses que se dizem nossos representantes, o que esperar de ética deles? Então eu fico assim impressionado quando alguns, nossa, caiu a ficha agora, demorou, mas ainda caiu a ficha pela metade, e vou lhe dizer por quê. Pergunto, na mesma direção, eu estou lendo o texto aqui, na mesma direção, olho com desconfiança alguns daqueles que participam dos fóruns paralelos e mesmo fazem oposição ao COP30 e que exige uma necessária mudança rápida. Por que olho com desconfiança? Eu pergunto assim, muitos que estão lá se opondo à COP30, sim, são militantes, pagam um preço caro para estar lá, vão ser perseguidos, como nós somos, teremos nossos espaços ceifados, seremos colocados à margem, seremos marginalizados. Mas muitos que fazem oposição à COP30 são financiados também por instituições e fundações e organizações que também são coloniais e capitalistas. Gente, me perdoe a indignação, mas isso me deixa assim, indignado, porque parece assim, deixe que nós administremos por vocês, porque nós seremos mais eficientes na administração da ordem colonial, na administração da ordem capitalista. Nós teremos mais eficiência, com mais justiça social, com mais igualdade social. Pergunto, será que não sabe que sem a luta contra o capitalismo, isso não ocorrerá? Não existe justiça social e preservação da natureza no colonialismo, ou na colonialidade, ou no capitalismo. Talvez alguns digam isso por causa do financiamento. Talvez alguns não digam isso por causa do financiamento. Novamente reitero a pergunta: existe como na ordem capitalista ter justiça social e a preservação da natureza? Existe no século XVI, XVII, XVIII até o XIX exigir da coroa portuguesa da ordem jesuítica a justiça social
Mesmo que a ordem portuguesa e a ordem jesuítica, a coroa portuguesa e a ordem jesuítica, escolha algumas comunidades, algumas pessoas para serem seus aliados e contribuam com elas, algum benefício social, e a maioria, me perdoe a veemência, não que devemos esperar, mas sim praticar o novo mundo. Nós já somos um outro mundo possível. Por isso que pessoas como esse que está falando e muitas outras são marginalizadas, são colocadas à margem. As nossas falas não ganham expressão. Porque não se trata só de fazer oposição à COP30. Não se trata só de exigir do governo, do Estado da Bahia ou do Estado do Brasil, ou da Federação Brasileira, benefícios sociais. Se trata da mudança de um sistema que é antiético, é injusto. Ele vive da exploração dos seres humanos e da natureza. Aí dizem, isso é utópico. O utópico são vocês. O utópico é acreditar naquilo que vai ser tirado da COP30, vai ser colocado em prática. Por acaso o que foi tirado lá do ECO 92 foi colocado em prática? O protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris foi colocado em prática? Não estou negando que teve algumas mudanças, mas as mudanças estruturais profundas não ocorreram, meu amigo, minha amiga. A direita cresce, o fascismo cresce em cima dessas lacunas. O tópico são vocês também que fazem oposição ao COP30, achando que é possível. Vamos tirar esses que estão lá e vamos colocar os nossos aliados lá, porque eles sabem sim administrar a ordem capitalista com mais justiça social. O problema é estrutural. Seria falar para Cunhambebe, para Emberê, Cunhambebe, vamos fazer assim, vamos fazer um pacto. Vocês parem de lutar na Confederação Tamuia contra os colonizadores e venham conosco administrar a colônia. Utópicos são aqueles que acreditam na luta contra aquilo que se chama de antropoceno, chama de capitaloceno, da destruição do meio ambiente, sem a luta contra o capitalismo. Claro que isso não vale para todas as pessoas que estão lá se opondo, conforme eu disse, reafirmo. Tem muita gente lá fazendo oposição, que é uma oposição estrutural, uma oposição não só ao COP30, mas sim sistemática, estrutural, ao sistema de injustiça, ao sistema que ainda é colonial capitalista. Seria como lutar, não é uma recusa, isso que eu estou falando não é uma recusa à luta, não é uma recusa à luta. E aí respondendo no início, por que eu não fui na COP30? Eu tenho que trabalhar, eu não tenho dinheiro de me locomover daqui da Bahia para ir para a COP30. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar o salário, tenho que receber o salário para pagar as contas, ajudar os parentes, ajudar os familiares. Mas acima de tudo, porque o meu corpo e minha alma vivem e constroem cotidianamente já um outro mundo possível. Esse outro mundo possível já existe e insisto, ele é pulsante, ele é vivo. Nós somos o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Nós não somos nem utópicos nem distópicos. Como diria a dona Anivalda, aqui tinha uma grande nação invadida pelos brancos. Para nós, povos, invasão. Aqui não se acumulava nada. Nossa riqueza era a partilha. Hoje é tudo garantia. Mas quem vive na igualdade não precisa de utopia. Por isso, não é utopia. Utopia é acreditar que existe solução do colonial capitalismo. Aoere, Cuecaturete, e me perdoe a veemência da fala. É porque é angustiante ver presidentes, príncipes serem abraçados, festejados. É angustiante pessoas que fazem oposição não discutirem o profundo, o estrutural, o colonial capitalismo. Indigenamente falando, Aoere, Cuecaturete, aqui é Kazangatu.